Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Matemática 2 da quinta semana do mês de outubro. Estamos aí finalizando o nosso mês, vendo a disciplina de Matemática 2, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso raciocínio lógico, Então, convido a todos a estarem com o módulo 4 em mãos. Hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo dos polígonos. Em especial, nós iremos estudar os triângulos, que nós vamos ver que há uma classificação para os triângulos, quanto às medidas dos lados e quanto aos ângulos, certo? E após essa aula, vocês irão resolver a atividade do módulo 4, que está indicada na agenda que foi publicada no grupo da turma, tá bom? Então, bem-vindos, Sintam-se motivados a estudar na nossa aula de hoje. E também estamos chegando ao final de semana, onde vocês irão poder ter um pequeno descanso, mas que o foco nos estudos ele é fundamental. Pessoal, então nós havíamos começado a estudar os polígonos e nós vimos que os polígonos são formas geométricas planas que possuem o contorno fechado e que os segmentos de reta que formam este polígono, eles não se cruzam. Do contrário, as formas geométricas elas não serão classificadas como polígonos, tá bom? Nós vimos também que os polígonos possuem alguns elementos, como lados, como ângulos e como também os vértices, certo? Nós temos aí um polígono de 4 lados, que é chamado de quadrilátero, certo? E ele possui lados, possui vértices e possui ângulos internos, tá bom? Observem nesse polígono o seguinte: temos um lado que começa no A e termina no B, temos um lado que começa no B e termina no C, e temos um lado que começa no A e termina no D. Não é isso? Então, nós não podemos dizer que esse polígono possui lado A, lado B, lado C e lado D. Não. Cada lado é um segmento de reta. Por isso, a gente vai representar pelo lado AB, pelo lado BC, CD e AC. Ou melhor, AD. Vejam que em cima das letras que a gente usa para representar os lados desse polígono, a gente colocou um traço em cima. Esse traço é para indicar que é um segmento de reta, ok? Também temos os vértices, que nós conhecemos desde há muito tempo, Os vértices são as pontas da figura, que no caso são formadas pelas letras A, B, C e D, neste exemplo. Também temos os ângulos internos, que são regiões internas nos cantos do polígono. Como vocês podem ver aí, marcado na cor branca. A gente vai representar usando as letras, tá bom? As mesmas dos vértices, porém colocando um acento circunflexo em cima dessas letras, pois estamos representando ângulos. Alunos, nós vimos que os polígonos eles recebem classificações de acordo com a quantidade de lados. Vimos que o menor número de lados são 3, que são os triângulos, 4 lados, quadrilátero e assim por diante. Até debatemos no nosso plantão de tira dúvidas, que foi ontem às 13h30. Também vimos que a mesma quantidade de lados é a de ângulos internos e a de vértices. Isso quer dizer que um decágono ele possui 10 lados, 10 ângulos internos e 10 vértices. Vimos que os polígonos eles podem ser convexos ou não convexos. Eles são convexos quando a gente traça um segmento de reta e ela atinge apenas 2 dos pontos deste polígono. Um não convexo, a gente pode ver que o segmento de reta ele toca mais do que 2 pontos dos lados deste polígono. Em outras palavras, e pelo que podemos observar também, vemos que os não convexos eles possuem algum tipo de abertura, não no contorno, mas sim no seu formato. E os convexos
eles não possuem nenhum tipo de abertura em seu formato, certo? E aí, pessoal, nós vimos que os polígonos regulares são aqueles que possuem ângulos internos congruentes e lados também. Isso quer dizer que as medidas dos lados são todas iguais, né? Todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos internos possuem a mesma medida. E isso nos trata de polígonos regulares, certo? Estamos nos tratando de polígonos regulares. São aqueles que possuem os lados com o mesmo tamanho e ângulos internos com a mesma medida. Em matemática a gente diz que são congruentes. Pessoal, em seguida, e o nosso foco de hoje é estudar os triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados de acordo com o tamanho dos lados e de acordo com os ângulos, certo? Neste primeiro aqui, a gente vai trabalhar de acordo com as medidas dos lados. Os triângulos, eles podem ser equiláteros, isósceles ou escalenos, certo? O triângulo equilátero é aquele que possui os três lados do mesmo tamanho, ou seja, os três lados são iguais, né? Se um lado mede 5 centímetros, os outros dois lados também medem 5 centímetros. Os triângulos isósceles são aqueles que possuem pelo menos dois lados iguais, certo? Como podemos ver aí no exemplo. Bom, se os triângulos equiláteros possuem todos os três lados com a mesma medida, e se o triângulo isósceles possui ao menos dois lados com a mesma medida, isso quer dizer que os triângulos equiláteros também são isósceles, né? Porque se ele tem os três lados com a mesma medida, então dois dos lados dele também possuem a mesma medida. E os escalenos possuem os três lados com medidas diferentes. Eis as definições de triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, os lados são iguais. Isósceles, pelo menos dois lados são iguais. E escaleno, os três lados são diferentes. Essa é a classificação dos triângulos em relação aos seus lados. Os triângulos, eles também são classificados de acordo com os ângulos, certo? Eles podem ser retângulos, eles podem ser obtusângulos ou acutângulos. Um triângulo retângulo é aquele que é formado por um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Observem aí, neste triângulo, ele possui em sua formação um ângulo de 90 graus. Então, ele é classificado como triângulo retângulo. Lá no nono ano, vocês vão estudar bastante este tipo de triângulo, certo? Principalmente quando se falar em relações métricas e trigonométricas. Mas aqui a gente está só conhecendo. O obtusângulo, ele é formado a partir de um ângulo obtuso. E sabemos que o ângulo obtuso é aquele que possui medida maior que 90 graus. Né? Podemos ver aí um ângulo de 130 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. Sendo assim, este triângulo ele é classificado de acordo com a medida do seu ângulo como obtusângulo. E o ângulo agudo, né? Quando ele está presente no triângulo, a gente classifica este triângulo como acutângulo. Como nós podemos ver neste terceiro exemplo, todos os ângulos deles são agudos. São ângulos que possuem medida menor que 90 graus. Ângulos agudos, triângulo acutângulo, certo? Então, pessoal, na aula de hoje, nós vimos o que são os polígonos novamente. Nós vimos alguns elementos, vimos a classificação e estudamos os triângulos. Vimos como os triângulos são classificados de acordo com seus lados e vimos também como que os triângulos são classificados de acordo com seus ângulos, certo? Esse foi o nosso momento de estudo e com base nos conhecimentos adquiridos, vocês irão resolver a atividade do módulo 4, que esta primeira atividade que vocês podem acompanhar na agenda de vocês, ela contempla
o conteúdo inicial de polígonos e contempla o assunto de triângulos. Na próxima aula a gente vai estudar as medidas, a soma dos ângulos internos, certo, de um polígono, e também nos baseando nos estudos dos triângulos. Pessoal, tenham todos uma excelente tarde. Aqui fica o meu muito obrigado. Tenham todos também um excelente final de semana. Cuidado, fiquem em casa, né? Ainda estamos vivenciando este período de pandemia, mas que logo logo vai passar. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.